nós vamos falar sobre feridas verbais, né? Então, assim, a gente ouve muito falar sobre feridas verbais, feridas emocionais. Hoje a gente vai entender esse universo, o que são, como funciona, como se defender, né? Então, quando você pensa em feridas, né, vem de ferimento. Então, primeiro a gente pensa no ferimento físico. Quem nunca sofreu um ferimento físico, né? Falou um joelho, quebrou um braço, ou mesmo uma unha, enfim. O que acontece é que a gente tem aquela dor, né, ali onde foi danificado, né, onde houve a batida, onde houve o corte, e aí a gente vai e faz um curativo, passa uma pomadinha e resolve. Fica muitas vezes marcado, mas você tem como cuidar, porque você está sentindo e está vendo o seu machucado, né? Esse é o ferimento físico. Mas nós temos alguns ferimentos que não são tão visíveis assim, né? Nem todas as feridas sangram. Algumas estão escondidas nas entrelinhas das palavras. Então, são aqueles ferimentos que vão atacar o nosso lado emocional e que muitas vezes são adquiridos através da comunicação, né? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. A comunicação, ela é uma parte essencial, né, das interações humanas. Todo mundo se comunica, eu sempre falo isso aqui para você, mas não necessariamente se comunica bem, se comunica com qualidade, né? Muitas vezes, essa interação ela ocorre de maneira não tão saudável, né? Ela ocorre de maneira falha, né? E é aí que vão acontecendo as grandes dificuldades do ser humano de conseguir estreitar laços, de conseguir criar entendimento. A gente sempre fala aqui da comunicação para criar entendimento, a troca, né, de mensagem para criar entendimento, para um lado entender exatamente o que o outro lado precisa, deseja, né? E muitas vezes essa interação, essa troca de mensagem não acontece com qualidade, não acontece de forma saudável, né? E aí o resultado, né, acaba sendo o desentendimento, acaba sendo o afastamento, e muitas vezes, sem perceber até, a gente acaba ferindo o outro e também se ferindo, né? Então, a nossa comunicação, muitas vezes, pode servir de arma, né? Machucando, criando ali feridas invisíveis, criando as terríveis feridas emocionais. Então, quando a gente fala em feridas verbais, o que que isso realmente significa? Né? Você sabe o que são, né, as feridas verbais? Então, as feridas verbais, elas são essas marcas, né, emocionais que a gente vai adquirindo durante a nossa vida, mas que a gente não vê, né? Elas são invisíveis. Você olha para a pessoa, você não consegue identificar quais são as feridas verbais, quais são as feridas emocionais que ela tem, que ela foi adquirindo durante a vida dela. Então, esses ferimentos, eles são resultados de conflitos, de mágoas, que vão marcando a nossa vida, né? E muitas vezes, através das palavras negativas, de críticas, é, que vão nos atingindo. E o grande mal disso é que causam danos para nós, danos emocionais, prejuízos nos nossos relacionamentos. Vai minando a nossa autoestima, né? Então, as feridas emocionais, as feridas verbais, elas vão realmente deixando marcas nas pessoas que vão prejudicando o seu desenvolvimento durante a vida. Então, veja, o impacto das palavras, né? Qual que é o impacto das palavras nas pessoas? Feridas verbais são aquelas causadas por palavras, do que acontece durante a nossa comunicação, por palavras que afetam a nossa emoção e o nosso bem-estar. Então, é preciso que a gente entenda um pouquinho aqui sobre o poder da palavra, né? Ao longo do desenvolvimento da humanidade, a comunicação ela foi ganhando destaque. Ela foi sendo apoiada pelo desenvolvimento da linguagem e do poder da palavra. Então, veja,
todo mundo se comunica o tempo todo. A gente fala muito aqui de como a nossa comunicação ela se dá com o nosso todo. Quando a gente se comunica, a gente expressa quem a gente é por dentro, passa por toda a nossa história, nossa vivência, a gente comunica com as nossas referências. E muito antes de eu estar falando com alguém, eu já estou me comunicando com essa pessoa, mesmo sem ser diretamente. Mas, com o desenvolvimento da linguagem, as palavras foram ganhando poder, né? E quanto mais você desenvolve, quanto mais você conhece as palavras, os seus significados, o seu poder, quanto mais você conhece as regras da linguagem, mais você pode usar a palavra para se comunicar. Então, a gente vê aí o desenvolvimento com o uso da palavra mesmo, da oratória, né? A busca por falar em público com excelência, né? A retórica, que é você convencer através das palavras, né? A palavra falada ou escrita, e até o uso de manipulação, né? Jogos mentais, palavras que são ditas de forma camufladas e às vezes até enganosas, que levam a pessoa a ter uma percepção da situação e tomar uma determinada decisão. Então, falar do poder da palavra é extremamente importante para entender as feridas verbais, né? A palavra tem o poder de construir e de motivar, mas também tem o poder, né? Ela pode ser usada para causar o efeito contrário, para humilhar, para diminuir o outro, né? E é aí que as palavras realmente causam o sofrimento na outra pessoa. E assim como você pode motivar, trazer palavra de acolhimento, você também pode fazer com que a palavra cause sofrimento na outra pessoa. E isso, né? E ela nos afeta da forma como ela é utilizada. Então, não é só a palavra, mas também a maneira como ela é utilizada. Muitas vezes alguém vai falar com você e vai, assim, carregado de ironia, de sarcasmo, né? E aí traz diferentes interpretações ali para aquele momento e acaba também afetando a pessoa negativamente. Então, a palavra, ela representa um mundo, né? Um, um mundo particular e coletivo de pensamentos, de emoções. Uma única palavra pode, né, representar muita coisa. Quando você fala uma palavra com a sua criança ali, no momento que você está brincando com ela, às vezes, determinadas palavras, ela traz acolhimento, ela traz alegria, né? E quando, às vezes, uma única palavra, um não, dependendo da maneira que ele é dito, ele vai também trazer essa emoção. Não, né? A maneira como você fala representa ali um pensamento. Não, não pode, já falei que não pode. Entende que umas palavras, elas realmente, elas vão ganhando um significado além do próprio significado que ela carrega, né? E isso aponta muitas coisas, né? Muitas coisas. Ela pode, uma palavra pode comunicar personalidade, estado de espírito, condição social e por aí vai. Né? Se a pessoa está triste, se a pessoa não está, se ela está irritada, só um bom dia, a maneira como a pessoa falou aquele bom dia, pode ter um significado, pode ter significados diferentes ali para as pessoas presentes. Bom, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então, palavras são como armas, né? Nas mãos de pessoas certas, elas podem salvar o mundo. Nas mãos de pessoas erradas, podem destruir o mundo. Eu achei essa frase e achei interessante colocar aqui. Por quê? As feridas verbais, elas são criadas pelas palavras, né? Através das palavras, ali na troca da informação. E as palavras, elas foram ganhando um poder de transmitir sentimentos, de transmitir situações. Então,
as palavras realmente elas podem nos motivar, como também pode nos derrubar. Então, qual que é as origens, né, das feridas verbais? Elas podem surgir de conflitos, críticas, ou até mesmo de comunicações mal entendidas. Então, veja, nem sempre é fácil você identificar. Muitas vezes a própria pessoa não identifica que ela tem uma ferida verbal, né? Ela não identifica que ela está sendo a causadora, né? Por quê? Ao longo da nossa infância, a gente vai passando por experiências, vai vivendo, e a gente vai criando a nossa referência de mundo. E, às vezes, a gente não se dá conta, principalmente a criança, né? Não se dá conta de que ela está sofrendo ali com determinados conflitos na sua vida, e que aquilo está sendo registrado de forma negativa, né? Então, as palavras que são ligadas a situações como rejeição, injustiça, abandono, humilhação, traição, elas podem ficar registradas, né, na pessoa, e isso se torna uma ferida. E que vai acompanhar a pessoa. Então, assim, quais são exemplos de situações que causam as feridas verbais? Críticas constantes, né, de um superior, né, no local de trabalho, ou mesmo às vezes dos pais, de amigos, né? Então, aquelas palavras vão entrando na mente da pessoa e vão sendo registradas e vão causando ali uma ferida, um dano que a pessoa às vezes carrega para o resto da sua vida. Então, comentários, né, comentários sobre a aparência da pessoa, né? Eu tinha uma amiga na infância que todo mundo chamava ela de gorda, gorda, gorda e baleia. Ela não podia ouvir essas palavras. Essas palavras eram uma agressão para ela, né? Então, assim, ela vai ouvindo e aquilo vai causando mal para a pessoa. Insultos, né, zombarias entre os colegas, isso também pode ficar. Às vezes a pessoa ganha um apelido que ela não gosta, aquele apelido fica registrado ali. Se um dia ela, às vezes ela não está naquela situação, numa outra situação ela ouve, aí vem toda aquela lembrança ruim daquele registro, é uma ferida verbal que está ali, que ficou registrado, né, na mente dela. Desqualificações. Então, essas são as situações que, que vão acontecendo na nossa vida e que nessa troca vão causando as feridas. Então, veja, mas como que acontece no dia a dia, né? Então, essas situações, elas surgem durante a nossa vida e no dia a dia vai acontecer assim, através de expressões de emoção, né? As palavras podem ser usadas para transmitir raiva, frustração, tristeza, ressentimento. Então, às vezes a gente nem se dá conta que numa hora de raiva você vai lá e fala um palavrão, você comenta alguma coisa, você não dá conta do que o que você está expressando causa no outro. A gente, às vezes, não tem essa percepção de que a nossa comunicação ela tem um impacto no outro. Qual é o impacto que eu estou causando no outro? Então, a minha raiva, a minha frustração, a minha tristeza, o meu ressentimento, ele pode causar um impacto no outro, né? A maneira como eu vou me expressar pode causar um impacto no outro. Então, no dia a dia, a gente vai se deparando com situações desse tipo que vão causando aí as feridas verbais, que vão causando impacto no outro. Então, relações interpessoais, né? Comentários negativos, as críticas. Então, ali na troca de informação com os colegas, quando você começa a criticar, quando fala um comentário negativo, é aí que acontecem as feridas verbais, né? Comunicação não verbal, sabe? Quando você fala uma palavra, mas não é só o que você fala, a maneira como você fala também pode ferir o outro. Então, a maneira como você, né, coloca ali o seu tom de voz, né, se é um tom de voz com sarcasmo com uma expressão facial de desdém,
isso pode impactar o outro de forma negativa, né? E aí, o que que acontece? Esses impactos negativos que a gente vai sofrendo durante a nossa vida, vai ficando registrado na nossa mente, né? Vai ferindo a nossa alma. E aí, no momento, quando você, às vezes, nem está mais naquela situação, às vezes já na sua vida adulta, você ouve aquela palavra, ouve uma determinada palavra, e aquela palavra vem carregada com significado emocional para você. O significado de quando você ouviu lá atrás, e aquilo te fez mal, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, fulano é muito preguiçoso, né? Só que ele registrou essa palavra, preguiçoso, como uma palavra negativa, né? Na infância ele era muito chamado de preguiçoso, ele não faz porque é preguiçoso, vai apanhar porque é preguiçoso, fica de castigo porque é preguiçoso, aquela palavra ficou registrada ali de uma forma muito ruim, muito negativa. Aí lá na frente, um dia alguém fala essa palavra, ele é muito preguiçoso. Na referência dele, preguiçoso é algo muito ruim. Ele tem um. Por quê? Porque ele tem uma ferida ali causada por essa palavra. Na experiência dele, essa palavra, ela é dolorosa. Então, a memória e os traumas, eles ficam registrados, e quando a gente ouve essas palavras no futuro, a gente relembra, a gente volta àquela lembrança da experiência passada, né? Às vezes uma experiência traumática, e isso pode reabrir uma ferida, pode fazer com que a pessoa se sinta mal, se sinta angustiada, se sinta triste. Então, se você tem palavras que desencadeiam sentimentos ruins em você, que você lembra de situações ruins, se sente mal, se sente triste, saiba que você tem uma ferida verbal, né? Uma ferida que foi causada ali através da comunicação e que ficou registrada, e toda vez que você passa por aquela situação, aquilo desencadeia em você algo ruim. Então, veja, isso traz efeitos negativos para nós. Quando nós temos feridas verbais, né, feridas que a gente nem sabe que existe, que ninguém pode ver, às vezes nem a gente mesmo vê, isso causa danos à nossa saúde mental e emocional. Às vezes você ouve algo, alguém faz uma referência, aquilo te causa mal, você fica triste, você nem sabe direito por quê, né? Então aquilo faz mal para a gente. Aumenta os conflitos interpessoais, às vezes a pessoa fez um comentário e ela nem sabe que aquilo te faz mal, e você fica mal, então aquilo, por que você falou isso? Daí a pessoa vai tentar tirar a justificativa, a outra não entende por quê, e aí acaba criando conflitos, né? Então, impacta na nossa autoestima e na nossa autoconfiança. Nossa, por que que a pessoa falou aquilo? Será que ela acha isso? Será que ela acha aquilo? E a pessoa não acha nada. Ela soltou uma palavra porque a palavra tem um determinado significado. Só que para você, aquela palavra tem um significado muito maior. Entende? Então, veja, a gente acaba, muitas vezes, entrando num ciclo de comunicação negativa, né? Então, o impacto das feridas verbais ele é muito grande, porque muitas vezes faz você perceber a mensagem de forma errada, né? Perceber a mensagem com aquelas emoções negativas que você já tem, né? Então, como lidar com essa situação, né? Como superar as feridas verbais, né? Isso, para superar, envolve autocompaixão, diálogo, reconstrução emocional, mas envolve também a busca pela cura, né? Compreender o que são as feridas verbais. Quando você entende o que são as feridas verbais, né? Como elas estão instaladas em nós, que faz parte da nossa existência, que determinada palavra me machucou porque foi usada em determinado contexto, e às vezes uma pessoa usou aquela palavra, ela não teve a intenção, ela nem sabe que eu tenho essa mágoa, que eu tenho essa relação com essa determinada palavra. Então, veja, quando eu compreendo isso, eu começo a ter meios de me proteger, a ter meios
de entender o que está acontecendo, né? De perguntar, será que falou isso para me atingir ou não? Ela é assim mesmo e ela usa essa palavra, ela nem sabe da minha questão, né? Começa por aí, a gente se questionar e realmente observar, né, se as palavras estão sendo utilizadas para nos atingir, para nos agredir, ou simplesmente para trocar informação. E o segundo ponto é a quebra de ciclo, né? É a gente identificar os padrões de comunicação negativa, identificar o tipo de comunicação que está me atingindo. Quais são as palavras que me fazem mal? Promover empatia escutativa. O que ele quis dizer com isso? Será que era isso mesmo? Eu estou conseguindo enxergar o outro como ele é? Ou eu estou enxergando ele com a minha emoção negativa, com o que eu tenho carregado em mim, e vice-versa, né? Adotar uma abordagem construtiva nas conversas, começando por perguntar: o que você quis dizer com isso? Por que você usou essa palavra? O que significa essa palavra para você? Para a gente sair desse ciclo de ouvir uma palavra, me sentir mal, fiquei magoada e ouvi a palavra e vai realimentando. Ouvi a palavra, me senti mal, ok. Mas por que que eu me senti mal? E por que você falou essa palavra? Por que você mencionou isso? O que você quis dizer com isso? Né? As pessoas usam as palavras de forma diferente, com significados, inclusive, diferentes. A gente usa a palavra magoar aqui no Brasil para uma dor emocional. Mas lá em Portugal, eu estive lá, eu vi eles utilizando a palavra magoar de forma diferente que a gente utiliza. Eles usam a palavra magoar no sentido de machucar mesmo. Então, as suas malas vão cair e podem te magoar, né? Podem te machucar, podem te magoar. Ai, olha, cuidado com o pé da sua filha, porque vai magoar. Eu olhei, mas como assim? O que vai magoar o pé da minha filha? Aí eu percebi que ela usa essa palavra de uma forma diferente. Então, assim, a gente tem que parar para quebrar esse ciclo, né? Observar o que está acontecendo, para que a gente possa se proteger, entender o que nos afeta, mas também entender por que o outro está usando aquela palavra, né? Se não sou eu que estou fazendo uma avaliação errada. E tratar, né, as marcas que ficam internamente. Se eu noto que eu tenho algo, né, que deixa o meu coração no chão, eu preciso buscar ajuda, né? Às vezes existem situações, né, pessoas que passam por situações dramáticas, que passam por abandono, por rejeição, o vocabulário que envolve determinadas situações atinge, deixa a pessoa deprimida, deixa a pessoa mal. Então, às vezes, é necessário você identificar e tratar essa situação, para que você se torne mais forte e não sinta tão mal toda vez que você ouve determinadas palavras, né? Não é tão simples, não é tão fácil, mas é possível. E traz um conforto, nos ajuda e nos faz ser mais fortes. Então, pratique uma comunicação eficaz, baseada no respeito mútuo, empatia e a busca por soluções construtivas, né? Começando pela escolha de suas palavras. Veja, se as palavras nos causam mal para outras pessoas também. E se a gente quer ter uma boa comunicação, ter um equilíbrio, temos que tomar cuidado com as palavras que usamos, né? Temos que estar atento às manifestações das pessoas, se aquilo causou um mal-estar para elas. Né? Porque as palavras têm poder, tá? Elas nos conectam com experiências, tá? Que pode tanto enriquecer, né? Você lembrar de uma coisa boa, de um mingau, de um bolo, de um aconchego, um apelido que você gostava, como também ela pode atrapalhar e fazer uma conexão ruim, te lembrar de um apelido que você não gostava, né? De uma comida que você detestava, que você era obrigado a comer. Então, começa pela nossa sensibilidade de escolher palavras de acolhimento, né? Então,
a melhorar a nossa comunicação, eu sempre falo aqui da intenção e do impacto, né? A gente estar atento na nossa intenção de se fazer ser entendido, de passar uma mensagem, e de qual o impacto que essa mensagem está tendo no outro. Como que o outro reagiu? Como que ele entendeu e como que ele está reagindo, né? O contexto em que as palavras são usadas e a intenção por trás dessas palavras, isso é extremamente importante a gente ter cuidado, porque às vezes, mesmo palavras que aparentemente são inofensivas, podem causar um ferimento ali, pode despertar um sentimento ruim, pode abrir uma ferida que já estava ali instalada, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade na hora da troca da comunicação. Qual é a minha intenção e qual foi o impacto no outro? Qual a reação que ele está tendo? E buscar, né, dialogar para que a gente possa amenizar os conflitos que vão surgindo. Por isso que a comunicação é difícil, porque a comunicação exige demais da gente. Exige que a gente pergunte o tempo todo: você entendeu? É isso mesmo? E às vezes a pessoa não tem tanta disposição, ela não tem a intenção de ficar ali tentando, buscando formas para entendimento, e daí não acontece o entendimento. Aí o trabalho vem errado, acontece, as trocas não acontecem, né? Então, a comunicação, ela exige demais, ela requer esse cuidado, e muitas vezes esse cuidado, ele acaba sendo muito trabalhoso, e aí as pessoas acabam não tomando, deixando para lá, e vai acontecendo que vai criando muros, e as pessoas continuam com as suas feridas, e cada um no seu mundo, vai acontecendo distanciamento, e as coisas não andam, e o entendimento não acontece. Então, faça essa conexão antes de começar a falar. Busque palavras que tragam entendimento, busque palavras que sejam acolhedoras, né? Busque frases de acolhimento, né? As palavras, assim como as frases, têm poder. Então, você pode mais do que você imagina, né? Busque, nem sempre é preciso você falar, o silêncio, né, do acolhimento, ele supera, às vezes, um monte de palavras, né? É outra forma de você trazer aí acolhimento. Comece onde está, use o que tem e faça o que você pode. Isso é conforta a pessoa quando ouve, né? E, de fato, é uma verdade, né? Comece onde está, use o que você tem e faça o que você pode. Você ameniza a situação, você é uma frase que acolhe o outro. Então, cada um abastece o outro com a comunicação que deseja. E qual é a comunicação que você deseja abastecer o outro? Desenvolva a sua comunicação para que a sua troca seja positiva, transformadora e para que a sua voz possa realmente ser ouvida, respeitada e admirada. Porque qualquer pessoa pode desenvolver todo o seu potencial comunicativo para fazer a sua mensagem ser ouvida, respeitada e admirada. Quanto mais você entende do processo da comunicação, como funciona a nossa comunicação, como que a gente desenvolve a comunicação, melhor fica, né? E você não precisa fazer isso sozinho, porque nós estamos aqui, toda semana temos aulas abertas, temos um tema, discutimos um tema para poder desenvolver a comunicação, abrimos aqui o espaço para vocês fazerem perguntas, né? E temos o nosso curso Raio-X da Comunicação, o nosso método, né? Raio-X da Comunicação, que está dividido em 4 módulos. Ele trabalha a comunicação de dentro para fora. Então, o raio-x da comunicação, ele começa no mensurando a sua comunicação, no pôr do sol, que é quando você vai entender como funciona a sua comunicação. Qual é o seu estado atual e desejado? O que você pretende com a sua comunicação? Mas onde que você está hoje e onde que você quer chegar? Então, a gente faz essa avaliação, essa reflexão,
Como funciona a sua comunicação intrapessoal, aquela comunicação que você tem com você mesmo. Você pode se surpreender com o que você anda falando para você. Você encoraja? Você traz mensagens encorajadoras para você mesmo? Ou você é a pessoa que está mais te detonando? Temos um exercício para você fazer essa avaliação, né? Porque nós temos que ter palavras de acolhimento para nós mesmos. Como que funciona a sua conexão com o mundo? Né? Como que você usa o seu sentido, né? Você é mais visual, você é mais auditivo, mais sinestésico, combina os sentidos, porque isso vai interferir na sua comunicação e você muitas vezes não sabe. Como que faz? Temos lá atividade, exercício, para você entender como que funciona isso em você e poder desenvolver aqueles que talvez não estejam tão aguçados, né? Como que é o processo de pensamento, né? Pensar, sentir e agir. Porque a comunicação, ela começa de dentro para fora. A comunicação é a expressão de quem a gente é por dentro. E aí, sim, um pouquinho do autoconhecimento importante para a comunicação, né? O que que eu preciso saber, levantar, o que que é importante? E aqui a gente fala muito das palavras, o que que te irrita, o que te traz aconchego, né? Por quê? Né? Então, assim, esse primeiro módulo é extremamente importante, porque esse primeiro módulo, ele vai realmente fazer com que você entenda a sua comunicação. E quando você entende a sua comunicação, você passa também a entender um pouco mais da comunicação do outro. Só então nós vamos para a noite escura. Ó, começamos no pôr do sol, porque aqui a Mar é o, a nossa empresa é o Dente de Leão, aquela florzinha, né? No pôr do sol sobre o mar. Então, a gente começa no pôr do sol, vai para a noite escura, é na escuridão que tudo se perde, né? É no desenvolvimento da comunicação com o outro que está a grande dificuldade. Por quê? Entender a nossa comunicação, como a gente funciona, as nossas referências, já é uma dificuldade, imagine entender a do outro. E então, imagine você unir duas cabeças que pensam diferentes e fazer ter entendimento aí. Então, desenvolvendo a sua comunicação, que é o nosso segundo módulo, ele vai te ajudar a entender a comunicação do outro. Como que acontece? O que que você pode fazer para melhorar? Então, a gente fala da comunicação interpessoal, que é essa troca, a comunicação assertiva, né? A gente fala um pouquinho dos estilos e como você vai desenvolver essa comunicação assertiva, que é aquela comunicação com equilíbrio, o equilíbrio entre o que o outro precisa e o que eu preciso, né? Então, a gente fala dessa parte, depois vem o planejamento, você tem que planejar a sua comunicação para atingir o objetivo que você deseja. E aí, a gente entra no poder da síntese, que é extremamente importante, porque o poder da síntese é quando você vai conseguir pegar um pensamento maior e diminuir e falar e ir direto ao ponto, né? E hoje, com as interações pela internet, a gente tem que ser muito mais rápido, né? E posicionamento. Como se posicionar? Como fazer a sua voz ser ouvida, né? E, então, a gente fecha aqui o segundo módulo e vai para o terceiro módulo, que agora nós vamos tratar a comunicação para estreitar laços, para criar conexão. Então, a gente fala muito da escutativa, né? Como que a escutativa é importante, porque a gente precisa enxergar o outro, escutar o outro como ele é, e não como a gente gostaria que ele fosse. Porque muitas vezes a gente já atropela o outro, já vai dando as respostas baseadas no nosso mundo, nas nossas referências. E o outro, ele tem uma outra história, uma outra referência. Então, como que a gente faz esse entendimento? Como que eu calo a minha voz, eu vou me conter para poder realmente entender o que o outro é, a essência do outro. Então, esse terceiro modo é muito importante para a gente criar relacionamentos duradouros, estreitar laços, criar conexão. E aí sim, você está apto para o quarto módulo,
que é onde a gente vai trabalhar a intensidade da luz, e vai fazer a sua luz brilhar durante o dia, porque não é só à noite, né, que vai brilhar. Porque aqui você vai entender o preparo para falar em público. Toda vez que você tem uma fala importante, que você vai expor suas ideias para um grupo de pessoas, né, publicamente, você precisa se preparar. Tem que fazer um roteiro, organizar as suas ideias, criar uma situação para que você passe a sua mensagem e crie um impacto no outro. Então, a gente dividiu esse módulo em 3 partes, porque são muitos os assuntos, né, para serem tratados, e ficou incrível, e realmente você vai conseguir ter esse entendimento de como se preparar para uma fala em público. E aí a gente fecha. Existem muitas coisas que a gente pode falar na comunicação, mas eu percebi que quando a gente fecha esse módulo, existe realmente uma transformação na vida da pessoa. E aí ela está apta para desenvolvimentos pontuais. Por quê? Muitas vezes você acha que você tem que mudar tudo na sua comunicação, e não é. E você tem que mudar pequenas coisas. E está em um desses módulos aqui. Você vai conseguir identificar, vai conseguir resolver e vai conseguir aprimorar a sua comunicação. E nós temos esse curso, o Método Raio-X da Comunicação online, mas também oferecemos consultorias, palestras, enfim, muitas coisas para vocês poderem desenvolver a sua comunicação. E quem quiser me mandar perguntas, pode me mandar. Quem tiver dúvidas sobre a nossa aula, pode me mandar. Eu sempre coloco aqui os nossos canais de informação para que vocês possam entrar em contato. Agora a gente vai começar o bate-papo. Agradeço aqui a presença de todos